Olá! Hoje a gente vai mergulhar num campo onde a justiça e a psicologia se encontram para tomar algumas das decisões mais difíceis e mais importantes da nossa sociedade. Como proteger crianças e adolescentes. É uma área bem delicada, claro, mas que é absolutamente fundamental para o futuro de todo mundo. Para entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como a psicologia e a justiça conseguem conversar. Depois, a gente foca no pilar de tudo isso, o ECA. Na sequência, um ponto-chave. Qual a diferença entre proteger e responsabilizar? Aí, vamos entender exatamente onde o psicólogo entra em campo e, para fechar, vamos encarar os grandes desafios que ainda existem. Então, vamos começar pelo começo, né? Para entender esse universo, a primeira peça do quebra-cabeça é justamente essa. Como é que o direito e a psicologia, que parecem mundos tão diferentes, trabalham lado a lado? É exatamente aí que a psicologia jurídica civil entra em cena. Ela atua, olha só, direto na vara da infância e juventude. É lá que se tomam decisões que mudam vidas, todos os dias. Pensa só, processos de adoção, disputas de guarda, até casos de adolescentes que cometeram algum ato infracional. A psicologia chega para dar para a justiça as ferramentas, a sensibilidade, para tomar a decisão mais humana e correta possível. Ok, mas qual é a lei que sustenta todo esse trabalho? É simplesmente impossível falar sobre proteção à infância no Brasil sem conhecer a sigla mais importante dessa área toda: ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O nome oficial é Lei 8.069, lá de 1990. Mas é pelo apelido ECA que ela se tornou um verdadeiro marco. Esse é o pilar, a base que sustenta todos os direitos e a proteção de qualquer pessoa com menos de 18 anos no Brasil. E o ECA se apoia em duas ideias que foram, e ainda são, revolucionárias. A primeira é a proteção integral. Isso significa que a criança não é um menor, sabe, um projeto de gente. Não, ela é uma cidadã com direitos plenos que deve ser protegida por todos. E a segunda, prioridade absoluta. Ou seja, em qualquer decisão, o interesse da criança e do adolescente tem que vir em primeiro lugar. Simples assim. Certo. Mas como é que isso funciona na prática? O ECA tem duas ferramentas principais e entender a diferença entre elas, isso é a chave de tudo. Uma serve para proteger a vítima e a outra para responsabilizar quem cometeu um ato infracional. São coisas bem diferentes. Primeiro, as medidas protetivas. Elas são acionadas quando a criança ou o adolescente é a vítima. Pense em situações de risco, de negligência, de violência. O objetivo aqui é um só, bem direto: intervir para garantir o bem-estar e a segurança, para afastar o perigo. Do outro lado da moeda, a gente tem as medidas socioeducativas. Essas são para adolescentes, de 12 a 18 anos, que cometeram um ato infracional. Ou seja, uma conduta que, se fosse praticada por um adulto, seria crime. Aqui, o foco é duplo: é responsabilizar o jovem pelo que ele fez e, ao mesmo tempo, promover a sua reintegração na sociedade. E com essa tabela, a diferença fica cristalina, né? De um lado, o foco total é proteger a vítima. A abordagem é de assistência, de cuidado, como oferecendo abrigo, tratamento psicológico. Já do outro lado, o foco é em quem cometeu o ato. A abordagem é pedagógica e, sim, punitiva também. Vai desde uma advertência a um serviço comunitário até a internação em casos mais graves. São dois universos com lógicas bem diferentes, mas que convivem no mesmo sistema. Bom, com leis e medidas tão complexas, quem é que ajuda a navegar por tudo isso? É aqui que entra uma figura essencial: o psicólogo. Qual é, afinal, o papel concreto desse profissional no meio do sistema de justiça? O trabalho do psicólogo jurídico é, muito diverso. Eles são como os olhos e ouvidos técnicos do juiz em casos de adoção e guarda, sabe? Elaboram laudos que podem definir o futuro de uma família inteira. Eles também intervêm direto em casos de violência e negligência, ajudam a mediar conflitos e são peças-chave na aplicação daquelas medidas socioeducativas. É uma função com uma responsabilidade imensa. Especialmente nas medidas socioeducativas, o papel do psicólogo vai muito além de só avaliar. O foco principal é a ressocialização. Eles criam programas para ajudar o adolescente a entender o que fez, a lidar com seus impulsos, a resolver conflitos sem violência. O objetivo final é dar a esse jovem as ferramentas para que ele possa se reintegrar à sociedade de uma forma construtiva. Mas é claro, nem tudo são flores. O sistema enfrenta desafios gigantescos e é super importante a gente olhar para eles de frente, para ter o cenário completo. E os obstáculos não são poucos, não. Os casos estão cada vez mais e mais complexos.
Muitas vezes faltam recursos e as políticas públicas não conversam entre si, o que atrapalha muito um trabalho integrado. E tem mais, ainda existe uma resistência cultural forte àquela ideia de proteção integral, com muita gente ainda vendo a questão da infância e adolescência só por uma ótica de punição. E o caminho para superar isso tudo? Bom, ele passa por todo mundo. Envolve fortalecer as redes de apoio que atuam lá na ponta, investir na formação contínua dos profissionais e, talvez o mais importante, conscientizar a sociedade de que proteger nossas crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos. É compartilhada. Então, para a gente amarrar tudo que foi visto nesta análise, a psicologia jurídica é uma peça-chave na proteção de crianças e adolescentes. O ECA é a lei que coloca a proteção integral como o nosso norte. As medidas protetivas servem para salvaguardar direitos, enquanto as socioeducativas para responsabilizar. E o trabalho do psicólogo é o que costura tudo isso, guiando decisões e ajudando na reabilitação. E fica aqui uma reflexão final. Com recursos que são limitados e casos cada vez mais difíceis, como é que a sociedade pode, de verdade, fortalecer essa rede de proteção para garantir um futuro mais seguro para as nossas crianças e os nossos adolescentes?